Olá, pessoal! Já faz algum tempo que eu tenho a intenção de fazer alguns vídeos de dicas de escritas para escritores iniciantes, para o pessoal que está estudando, para concurso, para vestibular. Eu só não sabia muito bem por onde começar, né? E aí eu decidi começar hoje falando sobre o uso da crase, né? Por que essa escolha? Eu tenho observado dois grupos distintos de pessoas, né? Eu estou em vários grupos, tanto de WhatsApp quanto de Facebook, de pessoas que estudam para concursos, para vestibular, são grupos que costumam postar dúvidas de língua portuguesa, geralmente de gramática, né? E eu percebo que existe um desespero, mas assim, um desespero mesmo das pessoas ficarem memorizando listas imensas de regras para uso de crase. E claro, gente, ninguém consegue enfiar tudo na cabeça, até porque não é só crase que cai em prova de concurso, não é verdade? Então ficam lá com aquela memorização gigantesca e carregam essa dificuldade para a vida inteira, né? Outro grupo de pessoas que eu acompanho bastante é o grupo de jovens escritores, de escritores independentes. Eu leio muita obra publicada de forma independente na Amazon, né? Muita obra boa, tem muito escritor bom por aí que não consegue ter reconhecimento, né? Mas o uso da crase é um pecado quase que geral, né? É uma dificuldade para quem está escrevendo e para alguns pseudo-revisores, que eu vejo livros que às vezes são revisados e eles vêm com erros primários de uso da crase. Bom, então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar tirar essa aura de mistério, de coisa absurda, difícil do que é a crase, né? Primeira coisa, vamos esquecer aquela ideia, porque tem gente que quando fala em crase já lembra daquilo que o professor lá falava. Voltei e dá, usa crase quando eu uso dá. Gente, essa regra só serve quando eu tiver o verbo ir. Só que eu não vou usar crase só depois do verbo ir, né? Existem inúmeras outras ocorrências. E se eu memorizar só essa regrinha, eu não consigo resolver as outras situações. E se eu tentar memorizar aquelas páginas e páginas de regra de uso da crase, quais palavras que vêm com crase e quais não vêm, também não vai me ajudar. Então, o primeiro passo para entender quando eu uso crase é entender o que é a crase, certo? Crase não é aquele acento ao contrário que eu coloco em cima da letra A, né? Meus alunos pequenininhos às vezes vão copiar uma coisa e falar assim, professora, mas precisa pôr o acento desse jeito que você pôs ao contrário, né? O nome daquele acento é acento grave. E ele serve para marcar a ocorrência da crase, certo? Então, crase não é um acento. E que diabos, Rose, é essa tal de crase? Crase é a junção, é a fusão de duas vogais iguais, que na língua portuguesa vai acontecer com a letra A, certo? Então, quando eu tenho duas vogais A juntas que se fundem, formando uma só na fala e na escrita, eu tenho uma crase, certo? E eu vou marcar essa crase colocando o acento grave, certo? Então, essa é a primeira coisa que é necessário entender. Tá? Não é acento, não é uma regra de acentuação que eu uso nesse caso, eu não uso naquele. Não, crase é a fusão de duas letras As, ok? Bom, e aí, quando que acontece essa fusão? Quando que eu vou ter na minha escrita duas letras As juntas? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, que a palavra A, e agora falando em palavras, né? Ela vai exercer várias funções, ela vai ter várias classificações morfológicas, tá? Ela pode ser pronome, e ali diversos tipos de pronome. Ela pode ser artigo, ela pode ser preposição, tá? A crase, ela acontece quando eu tiver a preposição a junto com o artigo a, ok?
caso que eu vou usar a preposição, tá? Eu tenho verbos e eu tenho nomes que exigem complementos e esse complemento vai vir ligado a ele através da preposição a, certo? Então, eu vou ter ali objetos indiretos e eu vou ter complementos nominais que exigem antes deles a presença da preposição a, ok? E aí a gente cai naquela regra que todo mundo aprende na escola do verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar, tá? Bom, até aí tudo bem. Eu vou ter um verbo ou um nome que pede complemento e esse complemento exige a presença da preposição a. E quando que eu uso o artigo a? Artigos são palavrinhas que acompanham substantivos. Só, certo? Ele delimita, ele vai indicar número e gênero de substantivo, certo? O artigo a vai indicar substantivos do gênero feminino. A menina, a mulher, a casa, a cadeira, a escola, certo? Palavras femininas, nomes femininos, vêm acompanhados do artigo a, ok? Se eu tiver palavra masculina, o artigo que eu vou usar é o, tá? Então, daí, eu já tiro uma regra de ouro do uso da crase. Eu nunca vou ter crase diante de palavra masculina, certo? Fui para a escola a pé. Pé é uma palavra masculina. Não vai ter crase. Nunca. Tá? Porque eu só tenho artigo a com palavras femininas. Ok? E daí eu posso tirar também uma dica, né? Que eu costumo dar nesses casos. Será que tem crase ou não tem crase? Troca a palavra por um equivalente masculino, certo? Se nessa troca eu tiver o artigo o, e como eu vou perceber isso? A preposição a com o artigo o vira ao, tá? Se eu falar ao lugar ou pessoa, não sei o que, né? Um equivalente ali àquela palavra, com a palavra feminina eu tenho crase. Então, por exemplo, eu vou ao banheiro. Então, eu vou à escola com crase, certo? E daí, eu já tiro outra regra, outra informação que vai me ajudar muito na hora de saber se eu coloco crase ou não. Se eu só vou ter crase se eu tiver preposição mais artigo, eu nunca vou ter crase diante de palavras que não sejam substantivos, porque artigo só acompanha substantivo, certo? A gente vê eu vejo muita crase diante de pronomes pessoais. Entreguei as flores a ela, e esse a ela vem com uma crase. Ora, se eu trocar esse ela por ele, eu falo ao ele? De jeito nenhum, né? Por quê? Porque eu não uso artigo diante de pronome pessoal. Ponto, não é substantivo, não tem artigo. Pronomes demonstrativos também, certo? Passei o cargo a esta pessoa. O pronome esta não permite um artigo diante dele. Portanto, esse a não vai ter crase, certo? Agora, cuidado. Se no lugar de esta pessoa, eu colocar aquela pessoa, aquele homem, olha o que vai acontecer. Eu passei o cargo a alguém. Eu tenho a preposição. A palavra que vem em seguida começa com a letra A. Então, eu vou dizer, eu passei o cargo àquela pessoa. Eu vou fundir a preposição a com a letra A inicial da palavra aquela. Aí, eu vou usar o acento grave nessa letra A da palavra aquela, aquele ou aquilo, tá? Então, eu já vi gente se espantando quando vê esse acento, quando vê a crase com essas palavras. É por causa disso, né? Porque a crase é a junção das duas letras As. Ela vai acontecer, na maioria das vezes, com o artigo, mas ela pode acontecer com o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, tá? Juntei as duas coisas, eu vou usar crase.
Só com o pronome possessivo é que eu vou poder utilizar a crase. Por quê? O pronome possessivo permite o uso do artigo também, se referindo ao substantivo que vem depois, né? Eu posso falar, meu pai está em casa, mas eu posso falar, o meu pai está em casa. Então, o pronome meu, seu, teu, tua, né? São pronomes possessivos, eles permitem o uso do artigo. Então, se eu tiver uma palavra feminina com pronome possessivo, eu posso usar a crase. Nesse caso, ela não é obrigatória, tá? Eu, Rose, particularmente, uso, prefiro, tá? Então, eu posso falar assim, entreguei as roupas à minha irmã. Então, esse a pode ser só preposição, mas ele pode também ser uma preposição junto com o artigo. E aí eu posso usar a crase diante do pronome possessivo. É o único caso em que eu vou ter antes de pronome, tá? Bom, uma outra dificuldade que surge também no uso da crase, que entendendo o que ela é, né, entendendo que o que eu vou ter ali é um artigo junto com uma preposição, vai ajudar vocês a não errarem mais, é quando eu tiver substantivo feminino no plural e essa letra A antes dele. Então, eu posso falar assim, doei presentes às crianças no Natal, tá? Ou, eu entrego presentes a crianças carentes. Se eu usar a crianças, esse a não tem crase, é só preposição. Por quê? Porque se o meu substantivo está no plural, o meu artigo precisa concordar no plural, certo? Eu teria que dizer, entreguei às crianças, aí eu teria a crase. Se não está no plural, se o a não está no plural, o que tem ali é só preposição. Vocês percebem isso? Não tem artigo, tá? Porque o artigo, para concordar com a palavra no plural, precisa estar no plural também. Se o a não está no plural, ele é só preposição. Porque preposição não é uma palavra variável, ela não vai concordar em número com ninguém, certo? Então, entendido isso, a gente tem uma outra regrinha de uso da crase, que também tem uma certa relação com esse entendimento de que eu vou usá-la diante de substantivos femininos, que é quando a gente usa a crase diante de expressões adverbiais femininas, tá? O que é uma expressão adverbial, né? O que é uma locução adverbial? O que é isso, né? São palavras que vão indicar circunstâncias, de modo, de tempo, de lugar, né? Geralmente vai acontecer de eu ter ali expressões, locuções. Por que locução? Locução são duas ou mais palavras com o valor de uma única palavra. Então, eu vou ter ali duas palavras com a função de um advérbio, que seria uma palavra só. Eu vou ter locuções adverbiais de tempo ou de modo, compostas pela letra A, ou as, e uma palavra feminina em seguida. Às vezes, à vontade, à toa, à noite, à tarde. Essas palavras, indicando uma circunstância, ela tem a função ali de um adjunto adverbial. E nesse caso, eu vou sempre usar crase diante da palavra feminina, tá? Da locução, quando eu tiver uma expressão, uma locução adverbial feminina, eu vou usar crase. Isso acontece para que não haja uma interpretação ambígua. Porque se eu falo assim, à noite, eu posso estar me referindo à noite como um substantivo. A noite está estrelada, certo? Esse a é artigo, a palavra noite é um substantivo, os dois juntos funcionam como sujeito de uma oração e tá tudo ok, tá? Mas eu poderia dizer também, ontem eu saí à noite. Esse à noite está indicando o momento em que eu saí. Então, ele é um adjunto adverbial de tempo, certo? Não é mais o substantivo e o artigo isoladamente, né? Então, para não gerar ambiguidade, o que pode acontecer em alguns contextos,
né? Às vezes você tá lendo ali e você lê à noite, esse noite como sendo ali o substantivo noite mesmo. A gente usa crase diante dessas expressões, tá? Então, às vezes, às pressas, à noite, à tarde, à vontade, à toa, né? E várias outras. Aí vocês têm lá uma lista que fica decorando. Não precisa decorar a lista toda. Se você entender a função sintática dessas palavras, você consegue saber se ela vai ou não ter crase. Expressões adverbiais femininas compostas por um substantivo e a letra A, né? Ou o as, tem crase. Com exceção da expressão à distância, tá? Que para os gramáticos mais rígidos não teria crase, mas existem tanto especialistas, né, da gramática quanto autores que admitem que usam essa crase justamente para evitar a ambiguidade, a interpretação errada, tá? Gente, é basicamente isso. E tem também aquele famoso uso quando eu tenho a palavra moda omitida da minha expressão, né? A moda de Luís XV. Eu tiro essa palavra moda na hora de falar Luís XV, tem crase. Mas é palavra masculina, porque existe uma elipse, porque existe uma omissão da palavra ali, certo? Seria a moda é uma expressão Nossa, engasguei. A moda é uma expressão adverbial feminina, é uma locução adverbial feminina. Por isso, quando essa palavra aparece subentendida no contexto, eu vou ter crase, mesmo ela não estando ali, tá? Gente, é isso. Isso aqui vocês entendendo isso, entendendo o que é a crase, né? A gente consegue disso depreender várias situações em que ela não vai poder ocorrer e já ajuda muito, né? Como eu falei, eu vejo muito, muito mesmo o uso de crase diante de pronome pessoal, diante de palavra masculina, o a sozinho, né? Sem o s, antes de substantivos no plural, tá? Então, a gente precisa entender isso. Preposição a com artigo a ou as, se for plural, certo? Ou preposição a com os pronomes aquele, aquela, aquilo. Entendendo isso, a necessidade de uso dessa preposição, a gente entende melhor quando que eu devo usar a frase sem precisar ficar memorizando musiquinha, regrinha, macetezinho, né? A gente entendendo facilita bastante na hora de fazer, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, porque eu vou fazer outros vídeos com dicas de escrita, com dicas de gramática, vou continuar falando de livros, de literatura, tá? Compartilhe com seus amigos e deixa nos comentários suas dúvidas, sugestões. Eu preciso de sugestões para continuar fazendo vídeos assim, tá? Então deixa ali o que você tem mais dificuldade, o que você gostaria que eu falasse aqui nesse sentido, para eu poder preparar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!